Graças e paz, irmãos. Vamos começar o culto, vamos orar ao Senhor, vamos baixar nossa cabeça, colocar a vida da gente diante do nosso Deus. Eu sei que nós viemos aqui para adorá-lo, mas nós precisamos, primeiramente, conversar com Ele. Às vezes a gente vem para aqui com preocupações, com ansiedades, e é interessante que a gente deposite todas essas questões aos pés do Senhor, para que o coração da gente, a mente da gente fiquem livres para poder adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos então orar ao Senhor nesse momento para começar o culto. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio desse dia, graça do Senhor que tem sido derramado sobre as nossas vidas a cada dia. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio também de nessa noite estar aqui para adorar Teu nome, para abrir a Tua palavra, para refletir sobre ela e buscar absorver aquilo que ela tem para a vida da gente. Meu Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo venha extrair da nossa vida as preocupações, os sentimentos de apreensão que estejam no coração da gente, que todos esses elementos sejam dissipados da nossa vida, a fim de que sejamos nessa noite aptos para adorar ao Senhor, prestando ao Senhor o culto que só ao Senhor é devido. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão enfrentando problemas de enfermidade na vida pessoal ou mesmo na família. Oramos ao Senhor em favor da irmã Maria, em favor do irmão Jackson, em favor do irmão Jai, a irmã Nelma. Oramos ao Senhor pelos teus filhos que têm necessitado, Pai, da tua intervenção. Pedimos que o teu Espírito Santo se derrame abundantemente sobre a vida deles e eles tenham a certeza da presença e do cuidado do Senhor. Continua conosco também nesse culto e nos dá, ó Deus, o privilégio de poder adorar ao Senhor de maneira que seja agradável aos teus olhos. É o que nós oramos, meu Senhor, mas o fazemos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos saber se temos hoje à noite alguém que esteja nos visitando. Por favor, dê apenas um sinal para a gente poder identificar a sua presença. Me parece que não temos. Ok. Mas nós temos algumas informações para passar aos irmãos. E a primeira delas é que nessa sexta-feira, uma comissão da nossa igreja estará se reunindo com irmãos da congregação Alto da Bela Vista, liderança da Bela Vista, com o objetivo de estudarmos a possibilidade de inserir naquela missão uma liderança pastoral. Então vamos estar orando ao Senhor para que, se for da vontade de Deus, se for esse o projeto do Senhor, que tudo possa se encaixar e o nome do Senhor seja glorificado na vida daquele casal e da nossa congregação também. Lembrando aos irmãos também que no próximo domingo teremos sessão regular, logo após a Escola Bíblica Dominical, e à noite teremos a celebração da Ceia do Senhor. Esperamos, portanto, a presença dos irmãos em todos esses bons momentos da vida da nossa igreja. Também queremos pedir aos irmãos, eu sei que alguns já estão fazendo isso, orando ao Senhor em favor da irmã Maria, a mãe de irmã Norma Lúcia, voltou a ser hospitalizada, precisa das nossas orações. Nós precisamos colocar diante de Deus a vida da sua filha. Ela tem passado momentos bem difíceis com a sua saúde. Vamos estar pedindo ao Senhor que possa interferir na vida de irmã Maria e possa, segundo a boa, agradável e perfeita vontade dele, restaurar a saúde da sua serva. Irmão Jai também está hospitalizado. Irmão Jaildo, esposo de irmã Nelma, foi hospitalizado, também precisa das nossas orações. Graças a Deus está melhor, mas nós precisamos colocá-lo diante do Senhor. Ele ainda está hospitalizado e vamos pedir ao Senhor por ele, por irmã Nelma,
para que haja cuidado, conforto, consolo, ajuda, intervenção, bênção, restauração da parte de Deus em toda aquela família. Amém? Vamos convidar o grupo de louvor e vamos estar orando ao Senhor. Nós temos muitos outros irmãos que precisam das nossas orações, como a irmã Lieude e tantos outros irmãos que já fazem parte da nossa lista de intercessão ao Senhor. Não devemos nos esquecer de nenhum deles. A Bíblia diz que precisamos orar uns pelos outros para sermos curados. Então vamos fazer isso a cada dia, depositando aos pés do Senhor a vida e as necessidades desses nossos irmãos. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Estaremos adorando a Deus com Deus eterno. Oh Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas, encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque sei que és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sei que és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Oh Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios, Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas, encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque sei que és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sei que és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Continuaremos louvando com Creio que Tu és a cura. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio
Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Pode sentar, irmãos. Quero convidar os irmãos a fazermos a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versos de 1 a 4. Vamos fazer essa leitura de maneira responsiva, portanto. Estarei lendo os versos ímpares e os irmãos, com a irmã Priscila, estarão lendo os versos pares. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Que Deus nos ajude a aplicar na vida da gente a sua palavra, amém? Meus irmãos, vamos agora orar ao Senhor. Nós temos alguns pedidos, certamente, que deverão ser colocados diante do Senhor hoje à noite. Além desses que já mencionamos, irmã Maria, irmão Jai. Não sei se os irmãos têm um outro pedido que gostariam de colocar diante da igreja, para que a gente possa
orar ao Senhor. Quero desde já pedir ao irmão Paulo Marinho que esteja orando por esses pedidos. Amém. Pai de irmão Adeneus. Irmã Dália. Outro pedido. Ela já fez cirurgia, não é isso? E o olho ainda não melhorou. Orar por Cristiane, isso? Ok. Pronto, vamos orar ao Senhor então. Me parece que não há outro pedido. Vamos colocar diante do Senhor os pedidos que aqui foram colocados. Graça e paz, irmãos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesta hora agradecer ao Senhor, Pai, pelo privilégio que temos de poder estar na casa do Senhor. Nesta noite, Senhor Deus, onde falaremos contigo, Pai. Pai, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor nesta noite, a nossa adoração perfeita. Pai, em nome de Jesus, traz a nossa memória, Senhor, tudo aquilo, Deus, que o Senhor fez por nós. Pai, em nome de Jesus, queremos nesta noite, Senhor Deus, mais uma vez ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos pedir ao Senhor que use o Teu Filho, Senhor Deus, como instrumento do Senhor, Deus, para falar ao Seu povo nesta noite, Pai. Que os nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos atentos, Senhor. A palavra do Senhor que será pregada nesta noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor, meu Deus, conhece cada servo, cada serva do Senhor que está aqui nesta noite. O Senhor, Deus, conhece os seus anseios, o Senhor conhece as suas necessidades. É verdade. E nós oramos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja assim, ouvindo, Senhor Deus, cada desejo nesta noite, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, Deus, Amém, neste lugar. Amém, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, levanta o teu povo, Deus, aqueles que estão cansados, Pai. Oh, Deus. Há muitos irmãos que estão frios na fé. E nós te pedimos em nome de Jesus, visitam eles nesta noite, Senhor. Oh, Deus. Visitam a ele, Deus. Oh, Deus. Traz a memória deles também, Senhor Deus, todo o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Sim, meu Deus. Ó Deus amado, Deus querido, temos Oh, sido, Deus. Senhor Deus, temos sido falhos, Senhor, para contigo. E nós podemos observar, Deus, quão fiel o Senhor tem sido para conosco. Porque estamos vivendo, Pai, nos dias tão difíceis, o Senhor continua tendo misericórdia de nós. Oh, Deus. O Senhor continua olhando para nós e tendo nos livrado, Senhor Deus, do mal. Oh, Deus. Ó Deus Santo, Deus bendito, traz isso à nossa memória, Pai. Traz isso à nossa memória, Senhor. Oh, Deus. Queremos orar nesta hora, Senhor, pelos irmãos que se encontram doentes, Senhor. Muitos deles, Senhor Deus, no leito de um hospital. E nós pedimos que o Senhor esteja assim, Pai, usando os médicos como instrumento Nome do de Senhor, Jesus, Pai. Nome para de levar, Jesus. Senhor Deus, a medicação correta, Oh, Senhor Deus, a enfermidade que os irmãos estão enfrentando. Oh, Deus. Faz Também, meu isso. Deus, tem aqueles que estão, Senhor Deus, enfermos em suas casas. Em nome de E nós Jesus. pedimos que o Senhor envie o teu anjo, Senhor, para estar tocando, Deus, desses irmãos, Senhor Faz Deus, isso. e tome pelas mãos Em esses nome de irmãos e Jesus. coloque de pé, Senhor. Oh, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Sim, meu
Em Senhor. nome de Jesus, oramos pelo pedido do irmão Deus. Adenailson. Oh, Deus. Pedimos graça do Senhor sobre a vida do Oh, seu Jesus, pai. Pai, tem Pedimos misericórdia socorro do nosso, Senhor Pai. sobre ele. Restaura Assim a também, Deus, saúde, Pai, queremos em nome falar, de ó Deus, o Jesus. pedido da irmã Antônia. Que o Sim, Senhor, meu Deus, conhece toda a realidade, toda a situação, Deus, que essa mulher está precisando. Como o Senhor, Deus de socorro, Deus presente, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor, Deus, visite ela nesta hora, Senhor. Oh, Deus. E faça, Deus, prevalecer a vontade do Senhor. Que assim seja, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos viver, Senhor Deus, Oh, alegre Deus. na Tua presença, Pai. Oh, Deus. Porque a Tua palavra chama a nossa atenção, servir ao Senhor com alegria. Sim, E que Teu Espírito Santo esteja promovendo isso em nós, Senhor. oh, Deus. Para que a gente sirva o Senhor com alegria, Pai. É verdade, meu Deus. Ó Deus Santo, Deus bendito, Deus amado. Oh, Senhor. Queremos orar pelo nosso país, queremos pedir ao Senhor que toma, Deus, o Brasil nas Tuas santas mãos, Senhor. Oh, Deus. Porque, meu Deus, há muitos irmãos e irmãs que têm orado por Sim, este Senhor. país. E nós sabemos, Oh, Deus, que Deus. só o Senhor, Deus, é o Deus que pode dar jeito no Tem nosso país. misericórdia. É verdade, É o meu Senhor Deus. que pode consertar, Deus, o estorto, Senhor. É verdade. É o Senhor que pode influenciar, Deus, a mente e o coração dos nossos governantes, ó Deus, para fazer a coisa certa. Meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, visita nesta hora todos os hospitais, aonde há muitas pessoas doentes, Senhor. Há muitas pessoas precisando do socorro do Senhor. E nós, como os filhos do Senhor, Pai, temos essa liberdade, Deus, de poder falar com o Senhor, de suplicar ao Senhor. Pedimos ao Senhor, Deus, que abençoe a todos. Abençoe os irmãos das nossas congregações, Senhor. Sim, meu Deus. Seja, ó Deus, Bela Vista, Guaricó, seja ali em Piraúna, Senhor Deus, seja os Melos, seja Tamarati, seja os irmãos de Travessão, seja os irmãos de Ponto Novo e Água Fria, seja ali também os irmãos de Biaçu, que o Senhor esteja assim, Deus, visitando eles, Senhor Deus, fazendo, ó Deus, com que eles possam, Senhor Deus, se achegar mais ao Senhor, Oh, para que a Deus. gente tenha, Pai, um povo, Deus, que possa realmente servir o Senhor. Que a gente possa alegrar o Senhor, meu Deus, nesse tempo, ó Deus. Aonde, ó Deus, o pecado, ó Deus, tem atraído muitas pessoas, Pai. E nós queremos, Pai, estar sendo atraído pelo Senhor a cada momento da nossa vida. Oh, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Sim, meu Desperta, Deus, o Teu povo, Senhor. Desperta, Deus, homens, adolescentes, jovens, Sim, crianças Senhor. dessa igreja. Para se alinhar, meu Deus, à vontade do Senhor. Oh, Deus. Que o nosso caminho, Deus, seja alinhado ao caminho do Senhor. Oh, Deus. Para que a gente possa agradar o Senhor em todo o tempo, Pai. Ó Nossa. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor, Deus, Em nos nome ouve. de Jesus. Muito obrigado porque o Senhor, Em Deus, nome se de Jesus. libera sobre nós a Tua bênção. Oh, Deus. Muito obrigado porque o Senhor, nosso Deus presente. É verdade, meu Senhor. E a Tua palavra diz, Pai, que os ouvidos do Oh, Senhor Deus. estão inclinados a este lugar para ouvir Sim, as meu nossas Senhor. petições. Oh, E nós te Deus. pedimos nesta noite, Pai, Responde as nossas orações, no nome meu santo Senhor. do Senhor Jesus Cristo, Senhor que reina e reina para todo sempre, Pai. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém. Amém. Lembrar aos irmãos de que toda terça-feira, 6 horas da manhã, nós estamos aqui com reunião de oração, culto matutino. Estamos orando aqui em favor da nossa igreja, em favor da construção do templo. Estamos orando também em favor da necessidade de cada irmão, da sua família, enfim. Todos os assuntos que são colocados aqui, nós estaremos intercedendo por esses assuntos, por essas pessoas. Então, terça-feira, 6 horas da manhã, nosso culto matutino. Nós já temos um bom número de irmãos aqui, mas gostaríamos de contar com aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estar conosco. Venha orar ao Senhor. A Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos convidar novamente o grupo de louvor, meus irmãos, e vamos cantar com esses irmãos mais uma vez. Louvar o nome do nosso Deus, merecedor de toda a nossa adoração. Amém. Vamos louvar o Senhor com o Pai Nosso.
Vamos nos colocar de pé, irmãos, para adorarmos melhor, né? Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino, o teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, o teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Amém. Continuaremos exaltando a Deus com o hino do cantor cristão santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno,
nós, os pecadores, não podemos ver sua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso 24 a 26. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 24 a 26. Hoje a gente chega ao final daquelas características que Paulo mencionou aqui sobre o cristão no capítulo 4. Já mencionamos na quinta-feira passada que Paulo fala aqui sobre o soldado no verso 2, verso 6, a partir do verso 6, a respeito do crente como o lavrador, a partir do verso 15, o crente como um obreiro, e nós vimos quinta-feira passada, a partir do verso 20, o crente como vaso, e hoje estaremos concluindo o capítulo 2, falando sobre a característica do crente como servo do Senhor. 2 Timóteo 2, de 24 a 26, diz assim: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, em outra tradução, paciente, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, despreendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Então, esse é o texto de Paulo a Timóteo, falando sobre essa característica tão relevante na vida do crente. O servo do Senhor. É assim que Paulo inicia esse verso de número 24. No conceito bíblico, meus irmãos, eu diria um conceito bíblico e básico. O termo servo é aquele que serve. E a grande pergunta que a gente gostaria de fazer é: você é servo de Deus? Amém? A segunda coisa que a gente gostaria de chamar a atenção é para o fato de que a Bíblia, quando fala a respeito de servo, ela vai falar sobre dois tipos de servo: o servo bom e o servo mau. Jesus se refere a isso em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14 até o verso de número 30. Jesus vai estar falando sobre a parábola dos talentos, e aqui Jesus procura ressaltar que o bom servo é aquele crente que recebeu de Deus talentos especiais, capacitações especiais,
e que de maneira obediente ele exerceu esses dons com responsabilidade, com dedicação e com produtividade. Se olhar no texto, vai perceber que essas três características estão presentes ali. E é interessante que Jesus também, quando fala a respeito desse bom servo, em função da sua responsabilidade, da sua dedicação e da sua produtividade, Jesus diz que esse servo será grandemente recompensado. Se você olhar o verso de número 21, ele vai dizer: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mas Jesus também nesse texto vai falar sobre o servo mau. E aqui, servo mau, na verdade, é aquele tipo de pessoa que recebe de igual forma talentos específicos da parte de Deus, mas reage como uma pessoa ou como um servo negligente, egoísta, apático e até mesmo improdutivo na obra de Deus. Versos 24 a 26, a gente pode ver isso. Para esse servo mau também há uma recompensa. Se a gente atentar muito bem para o verso de número 31, vai perceber que Jesus diz que sobre esse servo será declarada uma penalidade, uma sentença muito severa. A palavra de Jesus nesse texto é: lançai este servo inútil nas trevas exteriores. Então, há dois tipos de servo aqui: o bom servo e o mau servo. A segunda pergunta que a gente deseja fazer é: que tipo de servo tem sido você? Que tipo de servo nós temos sido? Servos bons, fiéis, aplicados, dedicados, fervorosos, engajados, responsáveis, abençoadores, ou servos, como já mencionamos, apáticos, egoístas, improdutivos na obra de Deus. Foi exatamente, acredito eu, pensando nessas questões que Paulo está escrevendo a Timóteo, jovem pastor da igreja de Éfeso. A intenção de Paulo é chamar a atenção de Timóteo para a necessidade de ser um bom servo, de realizar com excelência suas funções, para que ele possa receber da parte de Deus as recompensas que já estão previstas nessa mesma palavra. E quando a gente olha nesse texto, a gente percebe que o interesse de Paulo aqui é trabalhar a mente de Timóteo, na mente de Timóteo, digo, a ideia do que Deus está esperando dele como servo. E aí nós vamos ver nesses versos 24 a 26 o que Paulo está relacionando. A primeira coisa que Paulo vai dizer é: e ao servo do Senhor não convém contender. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, Timóteo, evite a contenda, ou melhor do que isso, não seja de maneira alguma contencioso na igreja. Timóteo estava passando por alguns problemas naquela igreja. Havia alguns grupos que estavam provocando alguns levantes de ordem doutrinário, e esses grupos estavam dividindo aquela comunidade de fé, a tal ponto que a comunidade de fé já estava experimentando algumas instabilidades. E Paulo estava muito preocupado com aquela situação, porque Paulo não era apenas o pregador do evangelho, era o doutrinador da igreja. Ele não tinha interesse apenas nas decisões das pessoas, mas na edificação, no discipulado, na conservação da fé dessas pessoas.
E por isso Paulo estava profundamente interessado no bem-estar daquela congregação, mas para isso Paulo diz: olha, Timóteo, você não pode de maneira nenhuma se deixar enredar pela contenda. Mesmo porque a gente sabe perfeitamente de que o contencioso é uma pessoa, a gente já até mencionou isso aqui em um de nossos cultos, é uma pessoa emocionalmente descompensada. Dentro da igreja é muito fácil se identificar um contencioso. Ele é aquele tipo de pessoa que a gente pode até mesmo identificar como uma espécie de porco-espinho na igreja. Já viu o porco-espinho? Você se aproxima dele, se ele se sentir de alguma maneira ameaçado, então ele começa a se arrepiar, a colocar os espinhos dele para fora, como se dissesse: olha, não se aproxime de mim, porque se você se aproximar, você vai sofrer, eu vou te ferir. O contencioso é uma pessoa emocionalmente descompensada, ela não está bem consigo mesma, ela não consegue lidar com seus próprios problemas, com as suas próprias limitações. Ela sabe perfeitamente que há situações na vida dela que ela não consegue administrar da maneira correta. Então, ela fica emocionalmente desequilibrada. E quem se aproxima de uma pessoa descompensada dessa natureza, certamente sofrerá algumas palavras ofensivas, agressivas, desnecessárias. Esse tipo de servo, portanto, é um servo que não vai aceitar um conselho seu, não vai aceitar uma advertência sua, não vai aceitar nem ao menos uma crítica construtiva a respeito da vida, do comportamento, da maneira como essa pessoa se relaciona dentro da comunidade de fé, na sua família ou na sociedade de uma maneira geral. Porque o contencioso é uma pessoa emocionalmente descompensada. É isso que Paulo está querendo dizer a Timóteo. Timóteo, evita, não seja contencioso. Percebe que a palavra de Paulo a Timóteo é: e ao servo do Senhor não convém contender, não seja contencioso. É impossível a você evitar que esse tipo de pessoa e esse tipo de situação aconteça na igreja. É impossível evitar que você se relacione com algum contencioso na igreja, mas você deve evitar ser uma pessoa assim, porque ao servo do Senhor não convém contender. Segundo problema que o contencioso promove é que ele gera uma espécie de discórdia na própria comunidade de fé. A gente tem na Bíblia inúmeros exemplos dessa natureza. Se olhar, por exemplo, lá em Números 16, a gente vai encontrar Coré realizando um levante no deserto, e Coré consegue arrebanhar muita gente daqueles que estavam com Moisés. E dizia para Moisés, e eles diziam a Moisés: Moisés, que história é essa? Você está dizendo que Deus só fala a você? Você está se apresentando como o único santo aqui? Não, todos nós somos santos, não é só você não. E Deus fala conosco também, não somente com você. Coré conseguiu levantar um grande número de pessoas. O contencioso, ele consegue, infelizmente, envolver muita gente nesse tipo de atividade. As consequências a gente já sabe. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 17, o apóstolo Paulo vai falar de Mineu e Fileto, que já mencionamos aqui. No capítulo 4, verso 14, de Alexandre o Latueiro, que também já mencionamos aqui. Pessoas que estavam inseridas na comunidade de fé, mas produziam desequilíbrio dentro da comunidade. Elas acabam com a paz, com a quietude, com o prazer, com a alegria, com a celebração,
com o gosto que você tem de vir à igreja, de celebrar ao Senhor e de fazer o trabalho do Senhor. Ela é aquele tipo de pessoa, o contencioso, é o tipo de pessoa que se aproxima de você. E quando menos espera, vai amargando seu coração e tirando de você todo o prazer pelas coisas de Deus, gerando em você dúvidas e problemas. Paulo diz a Timóteo: olha, Timóteo, não se esqueça de algo importante. Você é servo do Senhor. Olha o verso 24, se não é isso. E ao servo do Senhor não convém contender. Primeira razão, portanto, para que Timóteo não fosse uma pessoa contenciosa, porque essa não é característica do servo de Deus, é que ele é um servo do Senhor. E ao servo do Senhor compete seguir os passos do seu Senhor. Amém? O que é que está descrito aqui em João, Evangelho de João, capítulo 13, o verso de número 15. Jesus faz uma colocação a esse respeito, dizendo o seguinte: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Se você olhar o capítulo 13, onde está esse versículo, Jesus está assumindo uma forma de servo, de escravo. A função de lavar os pés das pessoas não era para Jesus, era uma função de escravo. Jesus, no entanto, lava os pés dos discípulos e, dentre eles, os pés de Pedro, que haveria de negá-lo 3 vezes com juramentos e pragas, e de Judas, que haveria de vendê-lo por 30 moedas de prata e, em decorrência disso, colocá-lo na cruz. Mas Jesus lava os pés de todos eles, mostrando que, na verdade, a função do servo nunca será voltada para a contenda, mas para a conciliação. É essa a questão de que Paulo está colocando aqui para Timóteo. Então, Timóteo, você não pode ser contencioso, diz Paulo, porque você é servo do Senhor, e ao servo do Senhor compete seguir os passos do seu Senhor. Olha como Jesus agia diante das adversidades. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 a 23. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E agora veja: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, diz o texto, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. A intenção de Pedro aqui nessa carta é também chamar a atenção dos crentes daquela igreja para a questão desnecessária de bater de frente com o contencioso, com o que cria problema, dificuldade, com o que gera sofrimento para a sua vida. Não bata de frente de maneira nenhuma. Assuma a postura de Jesus. Entregue àquele que julga justamente, Deus, nosso Pai. Se você olhar para Isaías capítulo 53, no texto de Isaías capítulo 53, Jesus é anunciado como o servo do Senhor. Servo do Senhor no Antigo Testamento é Jesus. Nessa descrição de Isaías capítulo 53, olha o verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Eu sei que é uma situação muito complicada. A gente tem vivido numa sociedade muito difícil,
Os relacionamentos são a cada dia piores. Há problemas de relacionamento dentro de casa, dentro da igreja, na sociedade, no local de trabalho. Os problemas de relacionamento crescem de maneira assustadora em nossa sociedade. Nossos nervos estão à flor da pele, lidando com pandemias e a aproximação de novas cepas. Tudo isso gera uma instabilidade emocional. Mas Paulo está dizendo aqui a Timóteo, olha, independentemente do problema que você esteja enfrentando, das pessoas com as quais você lida, entenda, você é servo do Senhor e a um servo do Senhor não convém contender. Essa é a palavra de Paulo. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que Jesus nunca, jamais foi contencioso. Pelo contrário, a sua palavra sempre era diferenciada em meio a situações mais adversas da sua vida. Mas Paulo ainda continua chamando a atenção de Timóteo aqui nesse texto, dizendo no verso 24: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. A postura é completamente diferente, diz Paulo. A postura do servo do Senhor precisa ser completamente diferente. A proposta de Paulo aqui é: seja manso, seja cordial. A expressão do grego é epios, que significa brando, calmo, gentil. Seja sempre gentil. Eu assisti um pouco a sabatina do pastor e doutor André Mendonça, e uma das coisas que mais me surpreendeu a respeito dele foi a maneira tão calma e tranquila como ele colocava as suas palavras. Mesmo em alguns momentos sendo colocado contra a parede, mesmo quando ele era obrigado a responder perguntas indigestas, mas a postura dele era de tranquilidade e de cordialidade o tempo todo. Me lembrou muito essa postura que Paulo apresenta para Timóteo. Olha, Timóteo, seja sempre cordial. Há um texto que Paulo usa aqui, inclusive, irmãos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso de número 7, Paulo vai usar uma expressão que eu achei interessante. Ele diz assim: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Achei interessante isso aqui. Paulo está procurando definir aos crentes de Tessalônica aqui como deve ser o comportamento da gente. E ele está dizendo que esse havia sido o comportamento dele diante da adversidade. Ele se manteve sempre calmo, brando, gentil, cordial com os crentes de Tessalônica. Essa figura da mãe aqui é uma figura que retrata muito bem esse comportamento. Quando a gente percebe que as mães normalmente se angustiam com todo e qualquer problema que possa aparecer, mas quando ela está diante de um bebê, do seu bebê, o rosto dela é diferente. Ela se embevece com qualquer coisa que o bebê faz. É impressionante, chega a ser até ridículo o que ela faz, né? É uma tal de gugu, dadá. Se a criança esboçou qualquer sorriso, aquilo é uma festa. O olhar da mãe é um olhar de grande afeição. Geralmente é o olhar brando, calmo e gentil diante do seu filho. É essa a ideia que Paulo está colocando para a gente, que nós precisamos estar compensados interiormente, emocionalmente, que precisamos equilibrar o nosso emocional a cada dia. Isso não é nada fácil, para que a gente tenha essa reação de mansidão, de doçura, de gentileza, por uma simples razão: eu e você
somos servos do Senhor. E é essa atitude que Paulo diz, Deus espera do servo do Senhor. O que Paulo, na verdade, está procurando dizer para a gente é que quando eu e você somos capazes de manifestar essa mansidão, essa cordialidade aqui do texto, isso vai evitar que a irritação se manifeste na vida da gente. E aí, o comportamento da gente, sem a menor dúvida, vai gerar benefícios para a vida de muitas outras pessoas. Esse é o tipo de atitude que vai atrair outras pessoas para Jesus. Eu li o livro na minha adolescência ainda, A Cruz e o Punhal. E o autor do livro estava evangelizando um grupo de pessoas envolvidas na marginalidade, jovens envolvidos na marginalidade. E eu sei que ele havia se encontrado com um rapaz por nome Nick, que era um dos mais perigosos e mais cruéis daqueles jovens. Ele era um rapaz que sentia prazer em ferir as pessoas e quanto mais ele via sangue, aí ele dava risadas e se deleitava nisso. E um dia na praça, o pastor se dirigiu a ele e disse a ele, Nick, Jesus ama você. E ele disse, olha, saia da minha frente, pregador, eu não creio em nada disso. Se você insistir com essa conversa, eu vou lhe cortar em pedaços. Ele disse, Nick, não importa se você me cortar em pedaços, nada vai mudar. Porque cada pedaço do meu corpo vai continuar dizendo a você, Jesus ama você. A atitude da doçura, da cordialidade, produz resultados milagrosos. Mais tarde, Nick Cruz se rende a Jesus e acaba se tornando pregador do Evangelho. Seja cordial, porque ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, é o que orienta o apóstolo Paulo. Terceira coisa que Paulo coloca no verso de número 24, ele diz aqui que também o servo do Senhor precisa ser apto para ensinar. E essa expressão aqui de Paulo é como se Paulo estivesse dizendo, Timóteo, comprometa-se com a obra de Deus. Não permitas que as palavras que você ouve, que as situações de agressividade que estão ao seu entorno, as críticas, as ofensas verbais que são feitas a você, isso tire de você o foco do trabalho que você precisa fazer. Não se esqueça que ao servo do Senhor convém ser apto para o ensino. E ensinar aqui é mais do que abrir a Bíblia e compartilhar alguns valores da Bíblia. É muito mais do que isso. Ensinar aqui, a aptidão para o ensino compreende algumas questões bem mais profundas. A primeira delas é que você precisa ter dom de Deus, capacitação espiritual da parte de Deus para exercer essa função. Olha para Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, se não é exatamente isso que Paulo está dizendo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus deu alguns na igreja para serem mestres. Quem deve ser professor de escola bíblica dominical, nem sempre é o professor da escola secular. Uma coisa pode não ter nada a ver com outra.
A palavra de Deus deve ser ministrada ao povo de Deus a partir do dom espiritual, da capacitação espiritual que Deus nos dá. Agora, é bem verdade que, às vezes, Deus capacita alguns com esses dons e a pessoa simplesmente fica no banco. Não quer fazer o trabalho, não se dispõe a servir. E nós dissemos na quinta-feira passada que um servo que não serve, não serve. Qual a importância do servo que não serve? E há muita gente perdendo a importância dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor, porque há pessoas a quem Deus deu essas capacitações espirituais, esse dom espiritual, tornou-os como mestres, mas elas não se disponibilizam para o ensino. Mas a aptidão para o ensino de que Paulo fala aqui tem a ver com o dom, mas tem a ver com a dependência de Deus. A gente não pode fazer as coisas de Deus de maneira aleatória. A gente precisa orar ao Senhor, pedir a Ele, clamar a Ele, se colocar à disposição dEle, pedir a Ele direcionamento, inspiração, inteligência, capacitação, discernimento do texto, capacidade de poder entender a realidade das pessoas que estão ali sob a nossa ministração, para que Deus possa usar cada um de nós da maneira mais sábia possível, a fim de atender às necessidades dos seus filhos. Ao servo do Senhor compete estar apto para o ensino, diz o apóstolo Paulo. Isso tem a ver com dom, capacitação espiritual, tem a ver com dependência de Deus. Aqui é oração, é clamor a Deus, para que Deus possa nos dar a unção necessária para realizarmos isso. Mas tem a ver também com capacidade intelectual. É o estudo pessoal, e nós falamos sobre isso na quinta-feira passada. A nossa aplicação pessoal ao estudo de livros e da própria palavra de Deus. A aptidão também para o ensino tem a ver com a nossa prontidão para ensinar. E essa disposição não pode ser aleatória, circunstancial. Essa prontidão precisa ser permanente. Eu e você precisamos estar nos colocando todos os dias e todas as horas à disposição de Deus para fazer o trabalho dele. E Paulo vai nos dar um motivo especial para isso. Eu e você precisamos estar aptos para ministrar a palavra de Deus, pela simples e especial razão de que eu e você somos servos do Senhor. E ao servo não convém contender sobre essas questões. Ao servo não convém questionar sobre os ditames de Deus. Ao servo compete apenas e simplesmente obedecer. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente vai perceber que o nível de comprometimento de Paulo com essas questões aqui é elevadíssima. Olha 1 Coríntios, capítulo 9, versos 19 e 20. Olha o nível do comprometimento de Paulo com essas realidades. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Se você olhar o verso 22, Paulo vai dizer: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios
chegar a salvar alguns. Alto nível de comprometimento com a obra de Deus. E era isso que Paulo estava esperando da vida de Timóteo. Quando ele diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos e apto para ensinar, repito, apto para ensinar aqui é o alto comprometimento com a obra de Deus, que eu e você precisamos manter a cada dia da nossa vida. E, para finalizar, irmãos, ele chama a atenção da gente, aqui ainda no verso de número 24, dizendo que ao servo do Senhor convém ser sofredor, talvez em sua tradução aí esteja a palavra paciente. Em outras palavras, Paulo está dizendo, a gente precisa aprender a lidar com as adversidades. O servo do Senhor precisa aprender a lidar com as adversidades. A quem Jesus prometeu apenas benécias nesse mundo? Em que texto da palavra de Deus Jesus disse, olha, me recebam como Senhor e Salvador da vida de vocês, que vocês jamais terão problemas. A quem foi que Jesus prometeu livrar a gente de toda e qualquer tipo de dificuldade? Eu não encontro texto na palavra de Deus assim. Encontro, no entanto, Jesus dizendo assim, que no mundo nós teríamos aflições, dificuldades, adversidades, mas deveríamos renovar o nosso ânimo, porque Ele estaria conosco. Em outro texto, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus é de presença, de sustentação em meio a essas situações. No entanto, Jesus disse que jamais enfrentaremos momentos difíceis, jamais teremos crises de relacionamento até, em que a presença dele não esteja ali conosco. Eu e você, no momento que entregamos nossa vida a Jesus, não é essa a descrição da palavra de Deus em Efésios 1:13? Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus não está no templo físico aqui, de pedra e tijolo. Jesus está dentro de mim, está dentro de você, pelo seu Espírito Santo. Ele selou a gente, Ele acompanha a gente em meio a essas situações complicadas da nossa vida. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, você é jovem, a igreja está vivendo situações complicadas, há muita gente contenciosa aí, a gente querendo dividir a igreja, a gente desejando desestruturar completamente a realidade desse corpo de Cristo aí, dessa igreja local, mas, Timóteo, pensa um pouco. Você precisa, antes de pensar nessas pessoas, você precisa aprender a pensar em você mesmo. É isso que eu e você precisamos fazer. Antes de pensar nos problemas que estão em nosso entorno, precisamos pensar em nós. Esse é um egoísmo saudável, viu? Ao invés em lugar de eu pensar no contencioso da igreja ou do meu local de trabalho, eu preciso pensar que eu não devo ser uma pessoa assim. Porque eu sou servo do Senhor, e ao servo do Senhor não convém contender. Em meio a situações dessa natureza, Paulo diz, olha, manifeste espírito de mansidão, que é proposta de Jesus para a vida da gente. Nas bem-aventuranças, ele diz que os mansos herdarão a terra. Na qualidade de servo do Senhor, eu preciso também estar altamente, profundamente comprometido com a obra de Deus. E por outro lado, eu preciso lidar com maturidade com as adversidades que vêm sobre mim. Se eu começar a me tratar aqui por dentro e apresentar as qualidades do servo que Paulo menciona aqui para a minha vida,
para a sua vida, então nós poderemos continuar lidando com contenciosos, com problemas, dificuldades, rejeições, ofensas, inquietações, não importa o tipo de problema que venha sobre nós, se estivermos compensados espiritualmente, se a nossa vida estiver bastante equilibrada espiritualmente, em profunda sintonia com Deus, seus planos e propósitos, se eu estiver engajado na palavra de Deus e manifestar esses frutos do Espírito Santo na minha vida, então essas dificuldades passarão e em Cristo Jesus nós triunfaremos, porque essa é a promessa dele para a vida da gente. Mas a gente jamais irá vencer as nossas dificuldades ou as dificuldades que nos criam no dia a dia, se nós abrirmos mão desses valores aqui, do verdadeiro servo do Senhor. Então, para finalizar, meus irmãos, queria apenas chamar a atenção dos irmãos para o que Paulo está dizendo mais uma vez nesse verso de número 24. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente, aprender a lidar com as situações adversas da vida. Se agirmos assim, então nós viveremos uma realidade espiritual mais saudável, produtiva, abençoadora e agradável aos olhos do nosso Deus. E essa deve ser a minha pretensão e a sua pretensão a cada dia. Viver a nossa vida de maneira que o nosso Deus se agrade de nós. Amém? Que Ele nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar de pé nesse momento, mais uma vez. Meu Deus e meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nesse momento, por esse culto que nós prestamos a Ti. O Senhor sabe que a nossa intenção, meu Pai, é dar ao Senhor a glória e a honra que o Senhor merece. Mas eu sei também que muitas vezes o coração e a mente da gente estão atrelados com elementos que não estão em consonância com a Tua vontade. Pedimos ao Senhor que perdoe a cada um de nós e nos ajude como servos do Senhor, vivemos a nossa vida apenas para o louvor e glória do Teu nome. Ó Deus, ajuda-nos a vencer a nós mesmos, nosso egoísmo, nossa prepotência, nossa arrogância, nosso orgulho, nossa inveja, meu Pai. Nos ajuda, Pai, a tirar de nós todo e qualquer espírito contencioso. Queremos ser servos humildes na Tua presença, vazios de nós mesmos, mas cheios do Senhor, para que o nome do Senhor seja permanentemente engrandecido através da vida da gente. Torna-nos servos melhores, porque nós oramos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém, amém. Assim, meus irmãos, estamos terminando o culto dessa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.